Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Fica comigo em 1 Samuel. Quantos já estão abençoados? Diga amém. 1 Samuel capítulo 30. Aleluia. Isso, 1 Samuel capítulo 30, amém? Quando já sentiram a glória de Deus, diga aleluia. Essa passagem é bem conhecida, mas eu creio que ela se renova a cada dia, amém? Se Deus tem uma palavra para nós aqui, graças a Deus. Já achou, amém? Diz assim então: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo a cidade, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as suas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativas: Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Caiu e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus, o recobrou o ânimo, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe a Davi o éfode. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-os, porque de certo os alcançarás e tudo recobrarás. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a tua bênção, e que o teu Espírito Santo venha sobre este lugar. Nós já sentimos tua presença, Senhor. Devemos louvar e adorar e glorificar, Senhor. Rogamos que o mesmo Espírito poderoso continue falando e dando, Senhor, neste momento, uma injeção de ânimo, de força, de graça. Senhor, venha dar, Senhor, a bênção sobre cada um que está aqui, sobre as famílias desta igreja. Nós te louvamos e te agradecemos por essa porta estar reabrindo. Nós oramos para que ela não se feche mais. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê vitória nesta terra, que o teu nome seja glorificado e exaltado, e muitas outras famílias possam saber que o Senhor é Deus, que faz todas essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar. Obrigado. Eu pedir desculpas aos irmãos, que hoje a minha vista está um pouco mais fraca, né? Mas eu já estou com o exame marcado, irmãos, para pegar um óculos novo. Eu estou sem um óculos, e logo, se Deus quiser, estarei com um óculos novo. Daí a gente vai ter mais percalço por aqui. Eu estava brincando com o irmão Paulo Sérgio. É aniversário do irmão Paulo Sérgio hoje, né, irmãos? Ele faz 40 anos. Posso falar, né? O homem não se importa, né, irmão? Não gosta muito. Mas pode parecer que a gente entra nos entra, depois não para mais, né? 40, 50, 60, 70, 80, vai embora. E a vida é assim, amém, amados? Mas Deus nos dá força. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Obrigado, irmão. Aqui nesse texto, amém? Os irmãos que leem a Bíblia conhecem
Esses textos, irmãos, percebem que o capítulo 31 vai falar de uma batalha na qual os filhos de Saul morrem, Saul morre também, uma grande derrota sobre o povo de Israel, uma grande derrota. Esse capítulo 30 que nós lemos, há um momento trágico também, onde Davi chega com os seus soldados e ele vem de junto da tropa dos filisteus, porque a Bíblia diz que Davi era perseguido por Saul, e Davi então ele se refugia na terra dos filisteus, e um dos príncipes, porque o reino dos filisteus ele era assim dividido em 5 cidades fortes, né? Naquela época não havia um país, mas eles tinham 5 cidades fortes, e cada cidade tinha um príncipe, e Davi se refugiou num desses refúgios, né? Numa dessas cidades, e ele caiu na graça desse rei, desse príncipe que dominava esse lugar, porque Deus era com Davi, Deus o estava protegendo ali. E a Bíblia diz então que os filisteus vão pelejar em Jezreel contra os israelitas. Essa aqui é uma. Essa aí é. Os filisteus foram pelejar contra o povo de Israel, né? E a Bíblia diz que Davi estava junto com um desses príncipes. Quando os filisteus se reuniram em Jezreel para pelejar essa batalha que está no capítulo 31, a Bíblia diz que um dos príncipes dos filisteus falou: o que esse rapaz está fazendo no nosso meio? Que era Davi, né? O que esses homens hebreus estão fazendo aqui? E aí o rei falou assim: olha, ele já faz tempo que está comigo, há dias, meses, anos, eu não vejo nada de mal nesse homem Davi, ele é fiel a mim. E o príncipe dos filisteus, o outro, né, falou assim: como assim? Não é dele que se cantava que Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares? Esse homem não pode subir conosco, para que ele não se vire contra nós na batalha, porque ele é um israelita, nós vamos lutar contra os israelitas. E ele não permitiu que Davi então lutasse com eles. E aqui eu já vejo assim, um livramento muito grande, né? Porque Deus ia dar uma derrota sobre Saul, o povo de Israel ia perder a batalha, e Davi não podia estar do outro lado, né? Ele não poderia estar lá, porque isso depois ia recair sobre ele, porque ele ia assumir o trono. Então, irmãos, em todas as circunstâncias, Deus está no controle, dirigindo nossos passos, amém, irmão? Deus dirige a sua vida, Deus dirige os seus passos. E a Bíblia diz então que quando Davi volta com os homens, porque aquele rei falou assim: olha, eu bem queria que você fosse, mas o príncipe tal não quer que você vá. Então é melhor você, de madrugada, pegar os seus homens e voltar para a sua terra, para a sua cidade. E a Bíblia diz que esse rei tinha dado Ziclag para Davi, e Davi estava indo para a batalha e tinha deixado todo o seu povo lá, a família, né, dos soldados que foram com ele. E aí a Bíblia diz que quando ele chega em Ziclag, nós vemos essa situação. Os amalequitas tinham dado sobre a cidade, sabendo que os filisteus estavam acampados lá, mas ao norte, eles vieram ao sul, e eles lutaram contra Ziclag, deram sobre a cidade, levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os animais, levaram tudo, e tacaram fogo na cidade. Quando Davi com os seus homens chegam, e pense você está há dias, semanas fora de casa, e você chega em casa e quer ver a sua família, né? Você quer ver a sua família, e você vem assim quando está chegando mais perto, você apressa mais o passo, porque você quer ver seu filho, sua filha, sua esposa, você quer ver a sua casa, né? Você quer ver como é que está, que condição está os seus familiares, que condição está talvez a sua plantação, seus animais. Tem saudade da sua casa, né, irmãos? Por isso nós temos que valorizar o que temos, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que chegando lá, estava tudo queimado. Estava tudo queimado.
Os amalequitas tinham queimado tudo, virou escombros a cidade. Eles tacaram fogo em tudo, não acharam nada mais, animais, não acharam a família, não tinha nenhum corpo morto, graças a Deus ali, mas estava uma tragédia colocada. E aqui tem uma lição tremenda, como Deus guardou Davi lá na terra dos filisteus, Deus o guardou lá. Mas aqui tem uma lição, irmãos, Deus não livra você de todas as coisas. Tem coisas que acontecem com o ímpio e acontecem com o justo. Isso não significa que você não seja de Deus, porque muitos pastores, servos de Deus, morreram nessa pandemia. Pastores, quem dirá irmãos, familiares crentes, pessoas usadas por Deus. Nós não estamos livres de tragédias, amém, irmãos? Não estamos livres. Quando eu apacentava lá em Itapetininga, chegou até nós, uma época, uma notícia terrível. Um pastor ia fazer um culto num bairro distante e tinha que atravessar a Raposo Tavares. Ele encheu a perua, convidou os irmãos para ir naquele bairro chamado Campina do Monte Alegre. E eles saíram da cidade de Angatuba. E quando ele foi fazer aquele balão na rodovia, ele não percebeu que o caminhão vinha em alta velocidade e deu no meio da perua Kombi e matou todo mundo. Os irmãos estavam alegres. Ele tinha convidado mais alguns irmãos da igreja, encheu a perua Kombi, estavam indo cultuar, fazer a obra de Deus, e foi uma desgraceira, porque o caminhão moeu tudo, matou todo mundo. E você fala assim, mas eram crentes, estavam indo fazer a obra de Deus, porque, irmãos, para Deus não existe essa tragédia, morte, o corpo se desfaz, mas Deus tira você daqui por na glória, né, irmãos? Para Deus não existe isso. Para nós essas coisas são tão complicadas, mas para Deus não é. Porque Deus daqui a pouco vai ressuscitar aqueles irmãos que foram atropelados na perua Kombi, vai ressuscitar aqueles irmãos que morreram de Covid, vai ressuscitar aqueles pastores que serviram a Ele e que já estão lá sepultados, porque Deus é poderoso para trazer tudo de volta, amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que eles chegaram e encontraram a situação trágica. Estava tudo queimado, tudo destruído, e todo mundo tinha sido levado. Mas aqui tem uma outra lição que o Espírito Santo me levou a parar esse versículo aqui. Por que Deus escreveu isso aqui? Olha que interessante, né? Versículo 2: levaram cativas as mulheres que estavam na cidade, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Mas embaixo você vai ver que o versículo 6, vai dizer sobre os filhos e filhas. Filhos e filhas. E aqui tem uma mensagem tremenda nesse versículo 2, amém, irmãos? Porque quando eles choram, aqui a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força, para chorar, versículo 4. Eles chegam, a família não está lá, não tem animais, está tudo queimado, não tem mais nada ali. E eles choram até perder as forças, e depois o povo culpa Davi. Culpa Davi. Mas existe uma lição aqui, porque às vezes a gente olha para as coisas que a gente perdeu financeiramente, para o emprego que você perdeu, uma posição que você tinha não tem mais. Você era uma pessoa com estabilidade, tinha uma situação melhor, mas você está vivo, amado, aleluia, glória a Deus. Ele não matou ninguém, porque se fosse os assírios que tivessem dado ali, tinha muita gente já morrido, tinha muita gente já sido decapitado, queimado, junto lá no meio dos escombros da cidade. Eles iam chegar e achar filhos queimados, tudo uma desgraceira maior. Mas a Bíblia diz que, o versículo 2, Davi chega lá e eles choram até perder as forças. Mas eles não conseguem ver naquele momento que não havia um cadáver na cidade, aleluia, glória a Deus, porque Deus manteve eles vivos, não deixou que aqueles amalequitas matassem seus familiares. E aqui, irmãos, a lição é a seguinte, que nós temos que olhar, que apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, apesar dessa pandemia, dos cultos foram
fechados, de empresas que se fecharam, de coisas que se perdeu, mas ainda há esperança, meu irmão, porque estamos vivos, aleluia, porque Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que Deus tem um plano com a igreja brasileira ainda, louvado seja Deus. Eu creio que Deus ainda tem um mover com essa igreja brasileira. E Deus vai levantar, tem orado por isso. Senhor, levanta jovens cheios de Espírito, levanta profetas nessa nação, levanta pastores novos aí, Senhor, cheios de ânimo, de força, de garra, de gás, para fazer a tua obra, Senhor, nessa nação, porque Deus quer fazer do Brasil um baluarte no meio da América Latina, louvado seja Deus. Que o Brasil seja um referencial de força, a igreja brasileira. Eles choram até perder as forças, porque as mulheres e os filhos não estavam lá, os animais não estavam lá, mas não tinha nenhum cadáver lá, louvado seja Deus. Deus sabe preservar os seus quando Ele quer, amém, irmãos? Deus sabe preservar. E se Deus está preservando você com saúde e com vida, porque Deus tem um plano na sua vida, amém, irmãos? Porque Deus tem um plano na sua vida, porque Deus quer realizar coisas boas através de você, quer fazer uma obra através da sua vida. E aí a Bíblia diz então que eles choram e eles então se levantam contra Davi. O versículo 6 diz que eles fizeram isso porque o ânimo deles se foi, né? E eles pensavam mesmo em apedrejar a Davi, estavam amargurados. Olha, irmãos, eu falei aqui de que eles não olharam para a bênção, não conseguiram enxergar, mas eles se revoltam contra Davi e botam a culpa em Davi. Talvez o pensamento fosse o seguinte, né, que o fato de Davi estar junto com os filisteus e Deus tenha abandonado eles. E olha a situação então, que o rei Davi se coloca no lugar de Davi agora. O povo queria apedrejá-lo e ele se sente responsável por aquilo, né? E ele também chora, e ele se encontra numa sinuca de bico, né? Porque ele não, o que eu vou fazer agora, né? Porque o que eu vou dizer para esse povo? O que eu vou dizer para esse povo? E eles então se encontram em grande amargura, e a amargura cega os nossos olhos. Quando você se azeda, quando você se amargura, quando você vai criando ranço no coração, ódio das pessoas, porque alguém talvez você queira culpar a pessoa pelas suas derrotas, culpar alguém pelas suas derrotas, governo, pastor, igreja, esposa, esposo, pai, né? Ou a família, e você vai azedando o seu coração, isso vai cegando você. Imagine que se eles apedrejam Davi, se Deus permite que isso aconteça e eles apedrejam Davi, o mal que viria sobre eles. A Bíblia diz que esses homens que estavam com Davi eram endividados, pessoas amarguradas de espírito, que estavam descontentes com a vida, e eles então se encontram com Davi na caverna de Adulão, né? E ali começa o exército de Davi, porque Davi foge, porque ele está sendo perseguido por Saul, e ele encontra um grupo de pessoas descontentes com o governo de Saul, descontentes com a vida, endividados, pessoas. O Caleb estava falando comigo sobre uma mensagem do pastor Luciano Subirá, né? Ele fala que às vezes as pessoas que se juntam conosco para fazer uma obra, como aconteceu com ele, comigo aconteceu muito isso. E ele fala daquele momento em que Neemias volta para restaurar os muros em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele anda sobre os escombros. De noite ele fica lá olhando, e o povo quer saber o que Neemias está querendo fazer, né? E a Bíblia diz que ele pega aquelas pedras que foram queimadas e reconstrói o muro. E o pastor Luciano Subirá, ele faz uma analogia tremenda. Você falou comigo, nunca tinha pensado isso, né? Você vê que a gente estuda a lei e tal, já preguei muitas vezes aquele texto, mas nunca tinha pensado isso. Ele fala assim, que aquelas pedras queimadas é como esses homens de Davi na caverna de Adulão, pessoas amarguradas de espírito, ninguém dava mais nada por eles. E essas pedras queimadas, essas pedras que, porque tocaram fogo nos muros de Jerusalém e os derribaram, essas pedras somos nós, alguns de nós. Às vezes obreiros que ninguém mais dá valor, algum crente que se desviou,
e que está perdido, perdidaço mesmo, aí fora do mundo, né? E de repente começa a se juntar um grupo para formar uma grande obra no nome de Jesus. Essas pedras queimadas que Davi usou, foram soldados de Davi, que venceram muitas batalhas junto com Davi, eram fiéis a Davi. Ali do meio daquelas pedras queimadas, saíram os valentes de Davi, homens valorosos, e pessoas que ninguém mais dava valor nenhum. De repente Deus os levanta. Isso é uma mensagem para você, irmão, porque talvez você mesmo se valorize e ache que você não é ninguém, mas Deus pode pegar do monturo, do pó, e levantar o abatido, amém, irmãos? E fazer dele um grande soldado. Eu tenho orado com algumas pessoas aqui, e às vezes quando eu estou orando, o Espírito Santo me mostra isso, que Deus pode fazer grandes coisas de uma pessoa que ninguém dá valor mais. Então esses homens estavam amargurados agora de novo, né, porque perderam a sua família, e pensavam em apedrejar Davi. Mas aqui vem essa mensagem gloriosa, que acho que é uma dos pontos mais altos desse texto, que é o versículo 6 aí, né, a parte C do versículo, que a Bíblia diz que Davi, então, mas Davi, né, eles estavam amargurados, pensando em matar Davi, tudo queimado, não tinha ninguém lá, a família foi tudo levado embora, filhos. Mas aí ele diz, mas Davi, ele recobrou o ânimo no Senhor. Alguém tem que recobrar o ânimo, amém, irmãos? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aqui, a maioria das vezes Deus quer que você recobre o ânimo. Por isso que Deus falou para Josué, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Deus falou, tenha bom ânimo, Josué, levanta a cabeça, aleluia. Ele tem que recobrar ânimo, amém, irmãos? Porque ficar chorando só ali não ia resolver nada. A Bíblia diz que eles choraram, até não ter mais força. E aí, chorar é algo natural. Quem que é humano aqui, diga amém. Eu aprendi com meu pai assim, homem não chora. Depois quando eu me converti a Cristo, eu aprendi com meu pai na fé assim, que o homem chora, lembra? Jesus chorou, o homem de Deus chora, lembra? E eu ouvi o pastor pregar uma vez que ele não queria mais chorar no púlpito, e a mensagem dele murchou, né? Aí ele clamou para Deus, Senhor, eu quero chorar de novo, Senhor me ajuda, né? Porque a mensagem dele se perdeu com o choro. E o homem de Deus tem que chorar aos pés do Senhor, a mulher de Deus tem que chorar aos pés do Senhor. Eles choraram muito. Nós temos sentimentos, emoções, faz parte da nossa natureza, amém, irmãos? É normal nós chorarmos em situações. Só que não adianta ficar ali, irmãos, aquele ditado, né? Que adianta ficar chorando o leite que se derramou, que adianta ficar chorando as coisas que já foram. Ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse feito aquilo, ah, se eu não tivesse tomado aquela decisão, ah, se tivesse feito tudo diferente, se tivesse voltado atrás, faria tudo diferente. Não adianta não, mas águas passadas não movem moinho, né? Outro ditado diz assim que quem vive do passado é o museu, né? Mas nós temos que recobrar ânimo, amém, irmãos? Não adianta ficar chorando, vai estar perdendo tempo. Então tem que recobrar ânimo. Mas o versículo fala assim, que Davi recobrou o ânimo no Senhor. Ele recobra ânimo no Senhor. Aí a pergunta é a seguinte, pastor, como que eu recobro o ânimo no Senhor? Por que isso? Porque você falar para um desanimado é complicado às vezes, né, irmãos? Você fala, mas a pessoa está no desânimo, ela não consegue se levantar. Às vezes ela vem para o culto, a mensagem pode falar com muita gente, né? Falar com ela. O pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, estava falando esses dias, compartilharam um trechinho da mensagem dele, né? Ele falou que ele convidou uns amigos dele uma vez, 3 amigos, né? Para ir num culto. Que ele queria levar as pessoas para... Uns estavam assim um pouco frio na fé, e outros não eram do Senhor ainda, né? Pegou 3 amigos dele e vou levar eles numa igreja. E escolheu aquela igreja mega pentecostal para ir lá, levar os amigos dele para Deus falar, né? Os amigos dele. O pastor Jeremias é presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E ele é vivadão, né? Ele foi o
paraninfo na minha formatura, e tinha um menino que foi orador, né? E ele fez uma oratória muito boa, né? Eu olhava um pouco, os pastores da Presbiteriana Renovada, que são pentecostais, estavam tudo assim olhando para ele, né? E o pastor Jeremias, que é da Presbiteriana Tradicional, estava, glória a Deus! Eu falei, mas quem que é o pentecostal? Quem que é o tradicional ali, né? Porque os pastores que é da igreja pentecostal estavam tudo quieto, e ele que é da igreja tradicional estava, aleluia, glória a Deus, né? Isso chamou muito a minha atenção. Eu falei, esse cara é mais pentecostal que os pastores da minha igreja. E Deus não está nem com denominação mais, amém, mas Deus não está nem com denominação mais. Deus está com a sua igreja local, amém, mas Deus tem um negócio para a igreja local, né? Deus não tem nada de instituição. Instituição está falida, a instituição evangélica do Brasil está falida, irmãos. Os irmãos veem a briga dos grandes aí, é terrível o que acontece nos bastidores. Deus tem um negócio com a igreja local, amém, irmãos? Com a igreja local. E aí o pastor falou, levou esses amigos lá. E aí o pastor chegou na hora da oferta, o pessoal fala assim, você é ladrão. Você é ladrão, e ficou falando que você está roubando o dízimo do Senhor, você é ladrão, você é um ladrão. E o pastor Jeremias ficou assim, meu Deus do céu, trouxe meus amigos aqui para ouvir o pastor falar isso, né? E aí o pastor foi pregar e foi lá para o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí o pastor Jeremias falou assim, que a mensagem dele se resumiu nisso, porque irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, porque nada me faltará, porque o Senhor ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a mensagem dele fica só nisso. Ele falou, irmãos, eu já sei que o Senhor é meu pastor. E ele falou, irmãos, aquele dia eu fiquei vazio ali no culto e Deus não falou comigo. E eu falei, meu Deus, eu trouxe meus amigos aqui para ouvir esse pastor falar. O que vai ser? E o pastor ficou só naquela, né, pregando aquilo só, uma mensagem que não tinha assim um começo, um meio, um fim, né? E quando terminou o culto, ele foi falar com os amigos dele e falou assim, pois é, meus amigos, eu trouxe vocês aqui nesse culto. E daí o primeiro falou assim, obrigado, meu irmão, obrigado por você me trazer aqui. Deus falou muito comigo, porque eu verdadeiramente estou roubando a Deus, e é isso que está faltando na minha vida, porque eu estou roubando a Deus, e eu preciso consertar isso também. Deus falou muito comigo hoje aqui. E ele ficou assim, daí ele nem terminou de falar, não conseguiu nem falar com o segundo falou, Jeremias, muito obrigado por você me trazer aqui hoje, porque eu estou afastado também do Senhor, e eu acho que eu sou um ladrão, eu preciso consertar minha vida com o Senhor, estou roubando a Deus o tempo, roubando a Deus isso e aquilo. Deus falou tremendamente comigo hoje, senti a presença de Deus aqui. E ele ficou olhando, daí o terceiro falou assim, Jeremias, Deus falou demais comigo hoje aqui. E eu sempre falava assim, o Senhor é pastor, mas o Senhor é pastor dos outros, meu ele não é, porque minha vida é assim. E hoje eu fui convencido pelo Espírito Santo que o Senhor é o meu pastor, aleluia. O Jeremias então, o pastor Jeremias falou assim, Deus, me perdoe, fale comigo, Deus, porque eu estou saindo vazio daqui, Senhor. Ele ficou preocupado que Deus estava falando com o vizinho e ele não se alimentou, amém, irmãos? Ficou julgando o pastor. E ele então falou assim, irmãos, nunca julgue alguém quando está pregando, porque você pode sair vazio daquele culto, mas Deus pode estar enchendo uma vida, amém, irmão? Salvar, porque a palavra não volta vazia, e Deus usa quem quer, como quer. Ele falou, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Aquele pastor pregou aquilo, para mim não tem sentido nenhum que ele pregou, mas aqueles meus amigos saíram de lá cheios de Deus. Eu me lembro uma vez que eu preguei num lugar e não houve glória a Deus. E eu falei assim, Senhor, o que aconteceu? Eu estou vazio, né? Ninguém deu glória a Deus, Senhor. Que culto frio. E eu saí arrebentado. Eu estava indo embora assim, cabisbaixo, eu era solteiro ainda. Uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, ele não era pastor, era só um evangelista, né? Quer dizer, era evangelista. Me perdoe falar só evangelista, né? Mas eu era evangelista. E aquela irmã chegou assim e falou, mãe de Deus, você
não sabem o que Deus fez essa noite. Eu falei: o que, irmã? O que aconteceu? Na hora que o senhor estava pregando, o senhor levantou a mão e falou que Jesus estava curando. A minha narina começou a sangrar, eu tenho uma adenose, já fui no médico, e eu fazendo tratamento, esse negócio não sara, e hoje fui curada aqui para a glória de Jesus. E eu dei glória a Deus. E às vezes você pensa assim, e aquilo gravou muito, eu não lembro nem o que eu preguei, irmãos, mas eu lembro que aquele dia eu estava saindo arrebentado daquele púlpito, pensando que Deus não tinha me usado, mas Deus tinha me usado. Ninguém deu glória a Deus, mas com certeza ela não foi a única que recebeu a bênção, porque o culto é para Deus, amém, irmãos? E a palavra de Deus é obra de Deus, e nós todos somos de Deus, amém, irmãos? E quando nós nos reunimos para a glória de Deus, Deus fala. Mas como recobrar ânimo no Senhor? Como recobrar ânimo no Senhor? A irmã Clara falou aqui que os louvores hoje entoados foram sobre confiança em Deus. Quando Davi aqui ele fala para buscar o éfode, para consultar ao Senhor, eu acredito que aconteceu algo no coração de Davi ali, porque ele ficou naquele momento que estava chorando, o povo pensando em apedrejá-lo. O Espírito Santo deve ter trabalhado na mente e no coração de Davi. Você vai ficar aqui chorando? Vai ficar aqui derrotado? Então tem algumas coisas que falam no nosso coração. Uma delas é que Deus não nos chamou para sermos uma derrota, amém, irmãos? Você pode sofrer algumas derrotas, você pode ter alguns prejuízos, como eu falei aqui, mas tem graças a Deus que você está vivo, tem vida, amém, irmão? Tem saúde. Alguns são jovens, ainda tem uma vida inteira pela frente, louvado seja Deus. Deus não nos chamou para derrota, Deus nos chamou para sermos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá, Romanos 8, 27, amém, irmãos? Outra coisa, como que a irmã Clara falou, confiança. Davi deve ter pensado assim: espera lá, o que eu vou ficar fazendo chorando aqui? Meu Deus é um Deus de grandes livramentos. Meu Deus pode me trazer de volta essas coisas. Meu Deus é um Deus que tem propósito na minha vida, aleluia. Deus me deu aquela família. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está derrotado, perdeu, teve um prejuízo, teve uma situação, né? Não sei se familiar, financeira, mas Davi, ele põe no seu coração algo e vai consultar a Deus, porque ele pôs no seu coração de ir atrás dos amalequitas e recobrar tudo de volta. Olha, irmãos, porque aqui que está o segredo. Esse momento, houve algo entre aquele momento do choro e o momento da consulta do Senhor que trouxe uma esperança no coração de Davi. E eu acredito que essa confiança em Deus é a presença do Espírito Santo na vida do homem de Deus, amém, irmãos? Porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluia, e começou a andar com Davi. O Espírito de Deus está conosco, o Espírito de Deus mostra-nos caminhos, o Espírito de Deus dá-nos soluções. Olha aqueles 4 amigos daquele paralítico lá, do Evangelho de Marcos, né, capítulo 5. João capítulo 2, estou confundindo com o Betesda. João capítulo 2. Aqueles amigos do paralítico, né? Eles vão até lá, mas não encontram. É Marcos 2, né? Marcos 2. Não encontram lugar para entrar. Eles vêm de longe e não encontram lugar. Está tudo fechado, tomado de gente, tudo tomado de gente. Eles não voltam para trás, irmãos. Eles não voltam para trás. Davi poderia ter entrado no caminho desses homens aqui e falado assim: oh, Deus não é comigo. Não, olha, o Senhor falou que ia me colocar como rei. Olha o que acontece, toda a minha família foi levada embora. Davi poderia entrar pela murmuração e ficar amargurado, como os seus soldados ficaram amargurados, e pensar que tudo está acabado, né? E aqueles amigos paralíticos também poderiam ter voltado para trás, falando: não tem como entrar. Mas a Bíblia diz que não, eles
sobem no telhado, e a telha não era assim, era um estuque igual uma laje feito de tijolos e massa, e eles abriram um buraco naquele lugar, e entraram, desceram o paralítico lá, até onde Jesus estava. A fé perseverante, amém, irmãos? Fé, ela não é fé sem perseverança, a fé também é criativa, amém, irmãos? Deus não é o culpado das nossas derrotas, Deus é a solução, aleluia, glória a Deus. Para Davi, algo aconteceu ali, que ele então recobra o ânimo, e ele vai buscar a Deus agora. E aqui tem uma outra ação de Davi, que é um ensinamento para nós, é um princípio. Ele manda buscar o éfode, né, que era tipo de uma estola que eles consultavam ao Senhor, ficava na roupagem do sacerdote. Às vezes por Urim e Tumim eles consultavam, né? E a Bíblia diz que trazem o éfode, o sacerdote vem, e Davi faz duas perguntas para Deus: Senhor, eu vou atrás deles, vou persegui-los? Eu vou conseguir alcançá-los? Ele faz essas duas perguntas. Davi não pergunta se ele vai ter vitória, porque aqui já está implícito, amém, irmãos? Se Deus falasse sim, pode ir atrás que você vai alcançar, porque a vitória era certa, amém, irmãos? Olha como tem coisas menores que às vezes você precisa buscar a Deus antes de saber se você vai ter vitória ou não. Se eu vou perseguir, vou alcançar. Deus falou através ali daquela oração: você vai perseguir e vai alcançar, você pode ir. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai recobrar tudo. Louvado seja Deus. Deus falou com Davi, amém, amados? Deus falou com Davi. Deus falou com Davi. Ele vai consultar a Deus. Deus fala com os seus servos, amém, amados? Deus é um Deus que dá respostas para nós. Se você está buscando uma resposta para Deus, não está conseguindo ter resposta, talvez tenha que jejuar mais, talvez tenha que levantar de madrugada, talvez tenha que fazer uma campanha maior, talvez tenha que buscar amigos de oração, como fez Daniel no capítulo 2, parceiros que oram juntos. Hoje a minha irmã falou assim para minha esposa Vilma: coloca lá no seu grupo de intercessão dos parceiros da sua igreja essa minha causa aí, que ela está com uma causa na justiça por causa de uns advogados e uns homens ímpios que querem arrancar assim algo que pertence à minha irmã. E ela pediu para a gente colocar para oração, porque as pessoas sabem, quando o povo de Deus se une para orar, Deus dá resposta, né, irmãos? Quando você coloca diante dos irmãos, vou trocar de carro, vou mudar de emprego, irmãos, pede direção de Deus, irmãos, pede oração, né? Pede para os irmãos orarem, compartilha com os irmãos: eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, será que o Senhor, eu vou fazer, Senhor vai me dar a resposta, eu vou lá, vou fazer isso, é isso, Senhor. Pede direção de Deus, amém, irmãos? Pede confirmação, depois pede uma reconfirmação. Deus, Ele não vai achar que você está sem fé, não, irmãos. Isso é dependência de Deus, amém, irmãos? A Bíblia diz que nós consultamos, nós pedimos para Deus, uma vez, duas vezes, como fez Gideão. Gideão falou lá: Senhor, se amanhecer tudo molhado, a terra toda cheia de orvalho, mas essa lã ficar sequinha, então sei que o Senhor vai me dar vitória contra os amalequitas. E o Senhor fez como Gideão falou. De manhã cedo ele foi lá, a lã estava sequíssima e a terra toda encharcada de orvalho. Ele falou: Senhor, mais uma vez eu vou fazer uma prova, dessa vez vai ser o contrário, a terra vai estar sequíssima e a lã vai estar ensopada de orvalho. Isso é impossível, cair orvalho só num pedacinho de lã e a terra estar toda, né? Vai ser difícil acontecer, pois no outro dia de manhã estava a terra seca e a lã molhada de orvalho. Ele fez prova do Senhor. E isso, irmãos, isso daí não é tentar a Deus, isso daí não é errado, irmãos. A Bíblia tem vários momentos que os homens de Deus consultam uma, duas vezes, que é uma confirmação de Deus para depois fazerem algo. É errado você faz uma oração chinfrim lá e faz as coisas, não pede direção. Davi consultou o Senhor. Você tem que consultar Deus para se casar.
tem que consultar seus pais, consultar pastores, obreiros, tem que consultar irmãos e irmãs de oração, vai fazer algo, consulta, irmãos. Pede oração, vai mudar de emprego, vai lutar por alguma nova profissão, pede direção, pede oração. Nós somos uma família, amém, irmãos? Aleluia! Tem crentes que não aprendem isso. Depois as coisas dão erradas, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não está comigo, Deus não existe, nada, se existisse não aconteceria isso, não, irmãos. Davi consulta a Deus. Vamos consultar mais a Deus, amém, irmãos? Vamos orar mais, orar mais, pedir a direção de Deus, tudo que vou fazer. Grandes coisas precisam de grandes respostas, e você tem que ter grandes momentos com o grande Deus, amém, irmãos? Deus, agora esse momento, passando a pandemia, Deus vai abençoar a igreja, amém, irmãos? E você vai ser usado por Deus. Se coloque na sua posição, pega as suas armas de guerra, se reviste do armamento de Deus, seja na vida profissional, na vida espiritual, na sua vida sentimental, e vai para a guerra, porque Deus vai te dar vitória, amém, irmãos? Mas eu queria compartilhar, a Bíblia diz aqui que ele vai, e a Bíblia diz que Deus dá tudo de volta para ele, amém, irmãos? E é interessante porque, olha, irmãos, quando Davi chega lá no arraial onde estão os amalequitas, eles estavam bebendo e cantando e dançando para o seu Deus, alegres porque tinham conseguido um grande despojo. Davi, ele chega com seus soldados e toma tudo de volta, e ele mata os amalequitas. E 400 jovens amalequitas fogem montados no camelo, diz o texto, Esses se safaram, mas a maioria morreu. E Davi toma tudo de volta. E não só o que tinham levado dele, mas ele volta com um grande despojo, muito maior. Eles voltam mais abençoados, mais ricos. Imagina eles voltando para casa com toda aquela riqueza, reconstruir aquela cidade seria muito fácil, E agora, veja o estado deles nesse momento, dessa vitória, e aquele momento que eles estavam chorando pela derrota. Então aqui você tem uma lição de que derrotas não significa derrotas passadas, não significa derrotas futuras. Você teve derrotas no passado, mas você pode ter grandes vitórias no futuro. Mas você tem que consultar a Deus por seus caminhos, amém, irmãos? E agora eles voltam mais fortes, mais abençoados, mais fortalecidos e com mais riquezas. E o Senhor livrou eles, deu um grande livramento para eles ali naquele momento, amém, irmãos? Porque eles voltam com tudo em maior número, com maior bênção, com alegria de volta para sua casa. O Senhor deu de volta para eles tudo que eles tinham perdido e muito mais. Louvado seja Deus. O Senhor concedeu a eles isso. Eu queria ler mais um versículo aqui. O capítulo 30, no capítulo 30 mesmo, deixa eu ver se consigo enxergar. Então. No versículo no capítulo 30, irmãos, no versículo 20, alguém pode ler para mim? E o versículo seguinte também, por favor, irmãos. Louvado seja Deus. Esse momento aqui de Davi, você vai, depois pode ler na sua casa o verso 22 em diante.
quando eles repartiram a presa, os espólios, né? Eles vieram com muito mais ovelhas, com camelos, com vacas, com muito mais animais, com roupas, com tendas, com talvez carruagens e com armas. Mas 200 homens tinham ficado para trás, porque estavam muito cansados, não conseguiram acompanhar. E aí a Bíblia diz que ocorre algo interessante aqui, irmãos, que aqueles 400 que tinham ido com Davi falaram assim: eles não foram conosco nessa peleja, eles também que não recebam nada. Vamos dividir só entre nós. E aí o egoísmo toma conta do coração do povo, né? Porque às vezes você acha que só você é digno, só você é merecedor de recompensas, né? E às vezes as pessoas querem tudo para si. Davi, ele tomado pelo Espírito de Deus, ele tem uma integridade tremenda, né, em alguns aspectos. Davi falhou em outros, mas algumas coisas são assim, de um caráter tremendo, né? Ele fala assim: não, isso não vai ser assim. Eles ficaram tomando conta da bagagem, ficou tomando conta do que nós tínhamos lá na beira do rio. Que cada um de nós receber, cada um deles vai receber também. Isso aqui, irmãos, fala de unidade, de comunhão, fala de nós não deixarmos ninguém para trás, fala de família, fala de corpo, né? De nós estarmos, o que você está recebendo aqui, compartilhar com outros irmãos, falar com outros irmãos, né? E aí eu queria levar os irmãos a pensar algo que o Espírito Santo falou ao meu coração aqui, porque quando Davi reparte esses despojos com aqueles que ficaram para trás, há muita gente que tem ficado para trás, há muitos crentes que estão desviados. Eu estou trabalhando com alguns lá em Serra Negra que está difícil trazer de volta, porque por causa de escândalos, também por causa de pecados, vícios que adquiriram depois de se desviar, está difícil de trazê-los de volta à presença de Deus. Mas nós temos que compartilhar, amém, irmãos, com os irmãos. Você já parou para pensar quantas almas você levou para Jesus desde que você se converteu? Que você é o responsável direto? Quantas pessoas você levou a Jesus que hoje estão se batizando, ou que se batizaram, né, ou que estão na fé? Será que isso é um serviço só de evangelista, presbíteros, pastores e obreiras? A pessoa que você está lá do seu lado são almas com quem você pode falar, repartir um despojo, você vir à presença de Deus e receber as bênçãos de Deus, e você compartilhar com outras pessoas que estão precisando, não deixar ninguém para trás, amém, irmãos? Ter esse amor, esse ardor de trazer as pessoas a Cristo e levar para Jesus. E aqui eu queria falar esse último ponto, irmãos, aqui de Davi, que quando ele consulta a Deus, ele tem um objetivo. Ele põe um objetivo. E essa semana a gente estava visitando alguém muito desanimado, estava um desânimo total. E eu estava falando para essa pessoa que uma das coisas que faz com que você perca o seu ânimo, que você perde o ânimo no Senhor, é quando você não tem objetivos. Paulo fala assim, uma coisa é fácil, Filipenses 3: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a ressurreição dos mortos, está falando, a salvação, a vida eterna. Esse é o alvo maior. Mas nós temos que ter outros alvos. Você tem que ter um objetivo na sua vida profissional, você tem que ter um objetivo na sua vida financeira, você tem que ter um objetivo na sua família, você tem que ter um objetivo na sua vida espiritual, no seu chamado, na sua vocação, no seu ministério, que Deus colocou nas suas mãos. Davi pôs um objetivo: eu vou perseguir, se o Senhor me der de eu conseguir alcançar, então eu vou. Davi então vai e reconquista tudo e com muito mais, amém, irmãos? E eu queria assim, pegar esse ponto, pensar assim com os irmãos, que às vezes nós morremos espiritualmente e vamos desanimando o culto da igreja, porque a sua vida vira uma vida religiosa. Quando você põe um objetivo, esse ano eu quero levar
tal pessoa para Cristo. Esse ano eu quero levar meu vizinho para Cristo. Esse ano eu vou orar muito, vou levantar de madrugada pelo meu patrão até levar ele a Cristo. Eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar pelo meu colega de trabalho, eu vou orar por aquele frentista do posto que é meu amigo. Eu vou levá-lo a Cristo, vou começar a colocar o nome dele em oração e vou orar até que ele se converta, amém, irmãos? Temos que ter objetivos na nossa caminhada cristã. Nós temos que consultar a Deus, nós temos que recobrar ânimo, nós temos que entender que Deus guarda, amém, irmãos? Mesmo no meio das tragédias, Deus está nos guardando, tá, irmãos? Amém? Nós estamos passando esse momento. A gente fala assim, eu falo assim: Deus, se eu for ficar aqui e não tiver utilidade nenhuma mais na sua obra ou para ninguém, então melhor estar contigo, né? Não tenho medo da Covid, amém, irmãos? Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, diante dos meus familiares, dentro da igreja, em sua obra, então o Senhor me faça viver coisas maiores, me faça viver aquilo que eu não vivi ainda, Senhor. Me santifica mais, me fortalece mais, Senhor, me ajuda mais a eu viver coisas que eu não vivi ainda, Deus, em nome de Jesus. Queremos ser usados, e para isso nós temos que ter objetivos fortes, amém, irmãos? Temos que ter alvos a alcançar, e não existe coisa melhor. A Bíblia diz uma coisa: que Deus faz festa no céu. Quem lembra? Quando um pecador se converte, se arrepende. A Bíblia não fala que Deus faz festa no céu quando você coloca 10 mil reais de dízimo. Deus está. Isso é só um princípio de bênção, de prosperidade e de manutenção da obra de Deus. E Deus abençoa, mas não fala que faz festa no céu, irmãos. Né? Nossa, compramos uns instrumentos todos novos da igreja, os anjos lá no céu, uhul! Nossa. Mas quando o pecador se arrepende, Jesus é quem disse: está lá, e Jesus não é homem para que minta, a festa do céu. Qual de nós que vai ser o grande motivador de festança no céu? Quem daqui que vai ser aquela pessoa que sempre vai estar provocando festa no céu? É impossível que Deus não se alegre, né? Aí a Bíblia diz assim: agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a Bíblia diz também um outro texto, que fugiu agora deles aqui, que a alegria do Senhor é a nossa. Se Deus está alegre comigo, eu sou forte, amém, irmãos? E se a alegria de Deus está no meu coração também, eu sou forte. Então põe objetivo, irmãos. Então, vida cristã é ganhar almas. Vida cristã é ganhar almas, amém, irmãos? Olha, eu vou só testemunhar aqui para encerrar. Eu já falei isso uma vez, que eu comecei a trabalhar com a juventude. A Vilma fazia parte dos jovens da igreja, e quando a gente entrou no trabalho, e a presidente dos jovens era uma moça, e ela jogou tudo nas minhas mãos, porque eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, e eu fazia culto, fazia evangelismo e visitas, e tinha alguns jovens que nos acompanhavam, e a Vilma era minha namorada ainda naquela época, nos tempos de juventude, né? Gostoso que era a gente sair e fazer a obra de Deus. E eu comecei a pregar, e aquele número de jovens cresceu muito. Eu me lembro que num culto de quarta-feira a gente teve um culto com 104 jovens, não tinha nenhum trabalho especial, era um culto da igreja, de jovens, só tinha jovens, 104 jovens. E eu pregava assim, falava muito sobre o inferno, sobre a vida de Jesus, sobre o Espírito Santo. E eu pregava contra o pecado. E o pastor, ele me chamava no escritório e falava assim: você não precisa ser tão duro assim, né? Você não pode querer que as pessoas sejam igual a você não pode pregar assim. Só que a igreja estava crescendo. Aí um dia ele me proibiu de falar sobre o inferno no púlpito. Eu falei assim: pastor, então você vai ter que me tirar, porque Jesus pregou sobre o inferno, não vou pregar, não vou deixar de pregar aquilo que Jesus pregava, que manda pregar. Resultado, irmãos, não deu mais um púlpito para mim, não me chamou mais para pregar. E a gente começou a ir, tinha culto nos lares, fazia culto na praça, fazia culto na feira, fazia culto no presídio, fazia culto todo lugar que podia, aí a gente ia fazer culto. E Deus me usou muito, e começou a levantar muitos jovens, muitos deles hoje são pastores,
Vários deles são pastores. Irmãos, fique esperando que a igreja faça um projeto de evangelismo para você evangelizar. Fique esperando que a igreja faça um encontro de avivamento para você buscar a Deus. Seja você um avivamento.